Olá, estudiantes da primeira série da enseñanza média. Como estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, né? Eu sou a professora Adriana e estarei com vocês nessa aula de número 26. Antes de começarmos a nossa aula, eu tenho 2 recadinhos para dar para vocês. O primeiro é para você que está assistindo as aulas apenas pela TV. Você deve fazer as suas atividades e entrar em contato com a sua escola para agendar a entrega delas, né? Para o seu professor poder vê-las. O outro recadinho é para você que está assistindo as nossas aulas e fazendo as atividades pelo Class. Para contabilizar a sua frequência, né, você tem que entrar na atividade da disciplina e fazê-la para contar, né, a sua frequência nesta aula. Então, vamos começar? ¿Te acuerdas da classe passada? Você se lembra da aula passada? O que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós vimos o gênero diálogo, né? O gênero diálogo, e esse diálogo estava falando sobre ir de compras, né? Então, nossa classe tinha a temática haciendo compras, né? Vimos as expressões utilizadas para fazer compras, expressões utilizadas para hacer compras e os verbos encantar, agradar e fascinar. E hoje, que veremos? Hoje veremos o gênero pintura, veremos o artista Fernando Botero e suas obras e os colores. Então, Botero, suas formas e seus colores. Mira, esta é uma pantalla de Fernando Botero de 1969 chamada Escena Familiar. Então, é uma tela, né, uma obra de Fernando Botero de 1969 chamada de Cena Familiar. Bom, analisando essa obra, né, que personas vês no quadro de Botero? Então, analisem bem essa obra e respondam que pessoas vocês veem no quadro de Botero. Dou uns minutinhos para vocês analisarem e responderem e eu já volto.
aí, pessoal? Tranquilo, né? Então, como o próprio nome da obra fala, escena familiar, esta obra retrata uma família. Entonces, la pintura aparentemente retrata una familia, una pareja, entonces, um casal e seus dois hijos, seus dois filhos, né? Também traz um gato, provavelmente a mascota da família. Então, traz também um gato que provavelmente é o bichinho de estimação da família. Bom, e agora? Como são retratadas essas pessoas no quadro de Botero? Como estão retratadas essas pessoas no quadro de Botero? Respondam aí que a gente já volta. E aí, responderam? Bom, observando a obra, né?
vimos que as pessoas retratadas têm tamanhos irregulares. A niña parece demasiado grande para o cochecito em que está e o gato é mais grande que os niños. Então, as pessoas retratadas elas têm tamanhos irregulares, tamanhos diferentes, né? A menina parece um pouco grande para o carrinho que ela está e o gato é maior que as próprias crianças, né? Fernando Botero, então, esta es la obra del pintor y escultor Fernando Botero, nacido en Medellín, Colombia, en 1932. Disculpe. Es un artista figurativo, llamado por algunos de boterismo, que les dá uma identidade inconfundível. Então, a estratégia artística dele é chamada por alguns de boterismo, né? O que dá uma identidade inconfundível para ele. Se ha consagrado em todo o mundo por seu estilo de figuras redondas e formas infladas, tanto em suas pinturas como em suas esculturas. Então, aquilo que vocês analisaram na obra anterior, aquela forma diferente, desproporcional e redonda, é a característica marcante do Fernando Botero, né? Então, ele é consagrado no mundo inteiro pelo seu estilo de figuras redondas e mais grandes, né? E maiores, tanto nas suas pinturas como também nas suas esculturas. En sus obras también hay algunas relecturas, la más conocida probablemente, opa, professora Delma, es probablemente su versión para Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Então, ele tem também algumas releituras dentro das suas obras, e a mais conhecida provavelmente é a releitura da obra da Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci. Então, aqui, a obra da Mona Lisa original que conhecemos, 1503, de Leonardo da Vinci, e aqui a releitura feita por Fernando Botero em 1977, que é, caracteristicamente, mais redonda, né? Um pouquinho mais alargada a imagem e tudo mais, da releitura dele. Deves estar pensando, ele só retrata a gente em um tamanho mais grande, gorda? Você deve estar pensando, então esse artista só retrata as pessoas num tamanho maior, né, as pessoas gordas? No. Botero, quando se le preguntó sobre esto, dijo que no son personas gordas. Estos tamaños son solo el estilo de sus obras y confirma esto al retratar animales e outras coisas em diferentes tamanhos, mais grandes. Então, quando Botero é questionado sobre isso, você só retrata as pessoas em tamanho gordo? Não, ele diz que ele não retrata as pessoas em tamanho gordo, que é o estilo das obras dele, né? Ele tem um estilo diferente de retratar as coisas, tanto que ele não retrata só pessoas, ele retrata também animais e frutas e outros objetos. Então, aqui, El Perro, 2012, o cachorro, é uma escultura de Fernando Botero que está numa praça em Medellín, que recebe o nome do mesmo, né? Praça Botero. E Naturaleza Muerta, 2000, de Fernando Botero também. As frutas ali retratadas, o bolo também estão num tamanho desproporcional, que é a característica marcante deste artista, né? Los colores en las obras de Botero. Una de las características de la obra de Botero es que el artista no utiliza mucho contraste y evita la marca del pincel en las pinturas. Então, uma das características de Botero é que ele não utiliza muito contraste nas suas pinturas e não deixa a marca do pincel. El uso de colores más neutros y oscuros, como el verde y azul oscuros, el marrón y el gris, ayuda a construir una aura arrumada. A diferença de outros artistas, como Romero Brito, que utiliza colores mais vibrantes, azul, amarillo, rojo, naranja, para dar contraste em suas obras. Então, aqui na obra Mona Lisa de Fernando Botero, na releitura dele, a gente vê cores mais neutras, mais escuras. Então, ele não tem aquela marcação das cores e não tem aquele contraste de cores em suas obras, diferentemente de Romero Brito, que é um artista conhecido por suas obras serem bem coloridas, bem marcantes e bem vibrantes, com presença de todas as cores mais vibrantes, como estão aqui o azul, o amarelo, o vermelho e o laranja, né? Então, vamos ver agora os colores, né? Então, os colores básicos. Então, as cores básicas são o branco e o negro oscuro, que é o preto, né? Essas são as duas cores básicas que temos. Aí nós teremos
Os colores primários são os que não se podem obter mesclando outros colores, são estes. Então, as cores primárias são aquelas que a gente não consegue obter misturando outras cores, né? É o amarillo, amarelo, rojo, vermelho e azul, o azul. Aí temos os colores secundários. São os colores que se formam ao mesclar dois colores primários em partes iguais. Então, as cores secundárias são as cores que se obtêm ao misturar duas cores primárias em partes iguais. Então, mesclando o amarillo mas o rojo, temos o naranja ou anaranjado, então o laranja, alaranjado. O rojo, mas azul teremos o morado, então misturando o vermelho e o azul, nós teremos o roxo, né? E o azul, mas amarillo, temos o verde, então misturando o azul e o amarelo, nós vamos ter o verde. O restante de los colores são resultado de mistura de los colores básicos, primários e secundários. Então, o restante das cores que nós conhecemos são uma mistura das cores básicas, primárias e secundárias. E são estes. Os colores branco, gris, é o cinza, rojo, o vermelho, fúcsia, é o rosa escuro ou o pink também, né? Azul é o azul, lila é lilás, amarillo, amarelo, naranja, anaranjado é o laranja, alaranjado, como vimos, plateado, prata, negro é o preto, marrom é o nosso marrom, rosado é o rosa, granate é o bordeaux, morado é o roxo, verde é o verde, beige é o bege e o dourado, que é o nosso dourado. O plateado e o dourado são cores brilhantes, né? O prata e o dourado são as cores brilhantes. Então, agora vamos ver se vocês conseguiram relacionar as cores, né? Se vocês conseguiram entender as cores. Relaciona o color com seu respectivo nome. Então, vocês vão olhar aqui a cor e vão relacionar com o seu nome, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês e eu já volto.
E aí, galera? Muito tranquilo, né? Então, relaciona el color com seu respectivo nome. Relembrando aqui, el color é diferente de a cor, né? Aqui no Brasil nós falamos a cor, em português falamos a cor. E em espanhol, el color. É uma palavra masculina, né? Então, el color é amarillo, la D. Rojo, vermelho, né? La E. Morado, la H. Roxo. Rosado, la F. Rosa. Azul, está em la I. Naranja, la B. Gris, la A. Y lila, la C. Bueno. También tenemos algunas clasificaciones de los colores. Por seu tono, então, nós teremos algumas classificações das cores. Pela sua tonalidade, então, nós teremos claro e escuro. Então, nós teremos azul claro e azul oscuro, ou verde claro e verde oscuro. Também temos por la sensação que transmite. Os colores cálidos transmitem sensação de calor. El rojo, el amarillo, el naranja. Então, são as cores quentes, né? O vermelho, o laranja, o amarelo. E os colores frios transmitem sensação de frio. Então, esse azul, verde, violeta. Então, são as cores que transmitem uma sensação de frio. Completa com o color que se encontra entre os parênteses. Então, agora vocês vão analisar a cor que está entre parênteses e vão completá-la nas lacunas, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem e eu já volto.
E aí, pessoal? Bem tranquilo também, né? Então, lá, azul claro é o color del cielo. Então, azul claro é a cor do céu. Lá B, creio que as botas marrones te caem melhor. Eu acredito que as botas marrons ficam melhor para você. Lá C, para mim e Lucy, fúcsia é um color maravilhoso. Então, para mim e para Lucy, fúcsia, né, o rosa escuro ou o pink, é uma cor maravilhosa, né? E aqui é um color maravilhoso. Lembrando que é uma color, palavra masculina. Lá D, são negros todos os lápis de la caja. Então, são pretos todos os lápis dentro da caixa, todos os lápis da caixa. E lá E, Luca lleva uma camisa de color verde claro. Então, o Luca está com uma camisa de cor verde claro. Bem tranquilo, né, gente? Agora, nessa atividade, vocês vão observar novamente esta tela de Botero, La vida con frutos, de 2003, e listar os colores que ves em la pantalla de ello. Então, vocês vão observar essa tela e vão listar as cores que vocês veem nela retratadas, tá? Mais uns minutos para vocês fazerem e eu já volto.
E aí, galera? Quais cores vocês viram nessa tela, né? Nessa obra de Fernando Botero? Se puede ver el color marrón en la mesa y en la pera. Então, a gente pode ver a cor marrom na mesa e na pera. El dourado en la copa. O dourado ali na parte de baixo da taça. El negro en el mango del cuchillo e el plateado en la lâmina. Então, o preto aqui no cabo da faca e o prata na lâmina da mesma, né? El mantel de la mesa es naranja. Então, a toalha da mesa é laranja. El rojo, el interior de la sandía e el líquido dentro de la copa. Então, o vermelho dentro, na parte de dentro da melancia e no líquido dentro da taça. El amarillo en las naranjas. Então, o amarelo nas laranjas. El verde claro e el verde escuro de la corteza de la sandía. Então, o verde claro e o verde escuro na casca da melancia ali, né? Então, los colores es marrón, dorado, negro, plateado, naranja, rojo, amarillo, verde claro y el verde oscuro. Ahora, un quiz para ustedes. Sobre Fernando Botero, señala la alternativa correcta. E son colores considerados vibrantes. Um minutinho para que vocês respondam esse quiz para mim e eu já volto para corrigir com vocês. E aí, vamos lá responder? Sobre Fernando Botero, señala a alternativa correcta. É um artista que utiliza muito contraste e colores vibrantes em suas obras. Então, Fernando Botero é um artista que usa muito contraste e cores vibrantes nas suas obras. Ou la B,
es un artista que utiliza colores mais neutros e oscuros, como o verde e azul oscuros, e etc. Então, é um artista que utiliza cores mais neutras e escuras, como o verde e o azul escuros. E são colores considerados vibrantes. Lá, negro, marrom e amarillo. Lá B, azul oscuro, verde claro e branco. Ou lá C, amarillo, naranja e rojo. No primeiro quiz, então, acertou quem escolheu lá B. Fernando Botero é um artista que utiliza colores mais neutros e escuros, como o verde e azul oscuros. Então, ele é um artista que utiliza as cores mais neutras. Lembram? Sem muito contraste, né? E são colores considerados vibrantes, o amarillo, naranja e rojo. O amarelo, o laranja e o vermelho. O que vimos nesta classe? O que vimos na aula de hoje, gente? Vimos o gênero pintura e analisamos as obras de Fernando Botero, né? Fernando Botero e suas obras. E vimos os colores. Bueno, entonces, muchas gracias y hasta la próxima clase.